Lucas 18, 35. Nós vamos ler até o 19, no versículo 10. Um texto bem longo. Os meninos da mesa, isso, obrigado. Vou ler até nessa versão, vocês vão pulando, por favor, porque essa versão é diferente da minha, mas é a melhor. E ao aproximar Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreenderam para que ele ficasse quieto. Em outras versões vai estar dizendo calado, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a tua visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Coloca o 19, por favor. 19, verso 1. E Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu em uma figueira brava para o vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu extorqui, ou se eu extorqui alguém, alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, porque esse homem é também filho de Abraão. Se você conseguir pôr todo o texto do 18:35 até do 18:35 em diante, vai ser ótimo. Queridos, esse texto aqui, na verdade esses dois textos, eles aconteceram na beira de uma mesma cidade. Um aconteceu do lado de fora, o outro aconteceu do lado de dentro. O cego que estava do lado de fora era pobre, cego e mendigo. 3 verdades aqui nesse texto. Nem todo pobre é cego, nem todo cego é pobre, e nem todo cego é mendigo. Tem cego que escolhe mendigar, tem cego que escolhe trabalhar, e tem cego que escolhe receber uma pensão. 3 verdades a respeito deste cego. Ele não era só cego, ele era pobre. Ele não era só cego e pobre, ele era mendigo. Aqui está dizendo de uma vida por completa: pobreza, uma vida financeira; cegueira, uma vida física; e mendigo, uma vida social. Esse homem tinha os 3 contextos da vida afetados. Ele não era bem na sociedade, ele não era bem fisicamente, e ele também não era bem financeiramente. Em contramão, o Zaqueu, ele era a contramão desse homem pobre. Por isso Lucas escreve os 2 textos e coloca eles juntos, porque Zaqueu não é pobre, Zaqueu não é cego, Zaqueu é a contramão deste homem que nós acabamos de ler. É um homem rico, que é bem empregado, e que além disso tudo mora numa boa casa. Mas o que chama a atenção desse emaranhado de verdades que estão nesses 2 textos que a gente acabou de ler, é que para o cego Jesus
o abençoou do lado de fora da cidade. Para Zaqueu, Jesus o abençoou do lado de dentro. Eu começo essa mensagem com uma verdade. O mesmo Jesus que faz do lado de fora é o mesmo Jesus que faz do lado de dentro. O mesmo Jesus que está trabalhando aqui dentro, enquanto nós estamos adorando Ele, é o mesmo Jesus que está trabalhando lá fora, nas pessoas que nós estamos buscando que Ele o trabalhe. Esse Jesus é um Jesus que Ele trabalha aqui, mas também trabalha lá. Ele opera aqui, mas Ele também opera lá. Ele transforma aqui, mas Ele também transforma lá. Ele levanta aqui, mas Ele também levanta lá. Ele restaura aqui, mas Ele também restaura lá. Ele cura aqui, mas Ele também cura lá. Ele trabalha aqui, mas Ele também trabalha lá. Jesus está trabalhando em nosso favor. Aleluia. Essa é a primeira verdade. Para um, foi do lado de fora. Para o outro, do lado de dentro. A segunda verdade é que esse cego, ele tem um defeito físico, mas o texto diz que ele ouve. Então, ele tem um defeito, mas ele também tem uma qualidade, porque por maior que sejam os nossos defeitos, eles sempre serão menores do que as nossas qualidades. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: você pode ter defeito, mas as suas qualidades são maiores. Aleluia. Ele tem defeito, mas ele tem qualidade. Ele não enxerga, mas ele tem uma audição apurada. Há quem diga que o cego, por não conseguir enxergar, ele consegue escutar mais do que a gente que enxerga. Então, ele consegue ouvir o que os outros não ouvem, e esse cego, ele não só ouve o que os outros não ouvem, ele percebe o que os outros não percebem. Porque o texto diz que, quando ele pergunta quem estava passando, alguém falou para ele: é Jesus de Nazaré. É Jesus? Só que quando ele vai clamar, ele não clama por Jesus de Nazaré. Quando ele vai clamar, ele clama por Jesus, filho de... Falar de Jesus de Nazaré, olhe para cá, eu vou ser muito breve, é falar de um homem pobre que nasceu na menor cidade, onde daquela cidade não via nada que presta. Nazaré não era só uma cidade pequena, era uma cidade rejeitada. Na cidade de Nazaré nunca tinha nascido alguém de importância na sociedade. Na cidade de Nazaré nunca tinha saído alguém de relevância. Fato é que quando Jesus nasce, olha a pergunta do estudioso para os seus discípulos: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque de Nazaré só vinha tranqueira, de Nazaré só saía coisa ruim, de Nazaré só saía gente que não prestava. Por isso que um estudioso, um rabino, um fariseu, ao interrogar um discípulo que diz assim: nós encontramos o Messias, nós encontramos o Mestre, nós encontramos aquele que as Escrituras dizem a respeito dele. Aí, um seguidor de João Batista, estudado na lei, pergunta para o irmão de Pedro, que dá a notícia que terem encontrado Jesus: mas aonde vocês encontraram? Em Nazaré. Não, vocês erraram, porque não dá para vir nada bom de Nazaré, porque de Nazaré não vem nada que presta. De Nazaré não sai ninguém que vai avançar, de Nazaré não sai ninguém que vai vencer, de Nazaré ninguém prospera, de Nazaré ninguém vira pastor, de Nazaré ninguém segue o ministério. Só que Jesus não era um Jesus de Nazaré, Jesus era um Jesus filho de Davi, que nasceu em Nazaré. Aqui está a segunda verdade: eu não posso escolher aonde eu vou nascer, mas eu posso escolher aonde eu vou viver os últimos dias da minha vida. Esse cego entende isso de forma clara, porque o Jesus de Nazaré era o Jesus filho do carpinteiro, que era o Jesus filho de Maria, que não tinha nenhuma expressão, mas quando ele grita Jesus, filho de Davi. Quando ele grita Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo a segunda verdade. Olhe para cá, que serão 3 verdades só, e eu vou terminar. Ele estava dizendo assim: para você, ele pode ser de Nazaré. Para você, ele pode não prestar. Para você, ele pode ser mais um. Para você, ele é alguém sem expressão. Mas para mim, ele é o Filho do Rei Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Isso aqui mexe comigo, porque não importa quem Jesus é para os outros, desde que você que entrou aqui nessa noite saiba quem Jesus é para você. Aleluia. Não importa quem Jesus é para as pessoas que nos vê pelo lado de fora, nós sabemos quem Ele é, porque Ele foi o Jesus que nos transformou do lado de dentro. Para vocês, Ele pode ser de Nazaré, mas para mim,
ele é filho de Davi. A terceira verdade desse cego é que quando ele começa a clamar, a multidão vai tentar calar a sua voz. Eu não sei qual multidão tem tentado te calar, existem muitas multidões, e Paulo fala isso muito bem, que ele diz que existem muitas vozes, mas nenhuma delas sem sentido. Então esse homem é determinado. Repete comigo assim: esse homem é determinado. Uma pessoa determinada, ela não só sabe o que quer, ela faz tudo o que ela pode para alcançar aquilo que ela quer. Uma pessoa determinada não é só aquela que sabe o que quer, é uma pessoa que está disposta a ultrapassar os limites da multidão para conquistar o que quer. Uma pessoa determinada não é só alguém que sabe o que quer e que está disposta a atravessar os limites da multidão para alcançar o que quer. Uma pessoa determinada é aquela que, mesmo que tudo diga ao contrário, ela continua acreditando que o Jesus, filho de Davi, pode fazer o impossível na sua vida. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: eu estou vivendo coisas que eu não consigo explicar. Eu falei: se você está vivendo coisas que você não consegue explicar, então você está vivendo milagres de Deus, porque milagres não se explicam. Se a sua vida tem explicação lógica, se o que você vive tem uma explicação normal, cotidiana, então não é milagre que você está vivendo, porque milagre não se explica, milagre se vive. Quando você está vivendo uma cena que você não consegue explicar, então você está vivendo milagres. E esses são dias que Deus quer nos marcar com experiências extraordinárias de milagres. Eu estava pensando esses dias, quando eu ainda era jovem ali, existia um Pega no Mineirão, e eu comprei um carro, turbinei ele, eu tinha 18 anos, tinha acabado de tirar a carteira, e coloquei tudo no carro, e rebaixei o carro, e comecei a disputar pega lá no Mineirão. Toda quinta-feira, eu ia para o Mineirão disputar pega de carro. Até que um dia estava chovendo, era quinta-feira, 11 horas da noite, eu subi a Avenida Broncarã, que é a Avenida do Mineirão, disputando pega, e quando eu estava subindo, veio um maréia. Esse maré ligou a pisca-alerta e me chamou para subir o Mineirão com ele, e a gente subiu e começou a cair uma chuva muito fina. Tinha muito tempo que não chovia em BH. Primeira chuva muito fina, a pista ficou molhada. A gente desceu ali, o Mineiríssimo, e pegou a beira da Lagoa da Pampulha. Quando a gente pegou a beira da Lagoa da Pampulha, antes do Parque Guanabara, tinha uma curva, bem pequenininha, uma curva que você nem percebe direito. Nessa curva, o maré me passou, e eu fui tentar jogar o carro, eu perdi o controle. O carro saiu de lado, bateu no poste, perda total, eu fiquei preso nas ferragens. As pessoas pararam os carros do lado do meu carro para tentar me socorrer, e eu estava preso, e gente ligando para o SAMU, o sangue escorrendo no meu rosto, meio que inconsciente. Eu escutei uma voz que falava comigo: você não vai morrer, você vai viver e vai contar as maravilhas do Senhor. De dentro do carro eu recobrei a consciência, liguei para minha mãe ainda conseguiu chegar lá primeiro que o SAMU, e quando ela chegou desesperada, eu preso nas ferragens, eles me tiram lá de dentro, e depois eu fico 2 dias internado no hospital, vou embora para casa, e depois vou ver o carro, e na hora que eu vi o carro, eu falei: não tem como que eu sobrevivi isso aqui? O carro virou um U no poste, abraçou o poste, o banco que eu estava todo quebrado, todos os vidros do carro estourados. Aí Deus falou comigo: milagres não se explicam, milagres apenas se vivem. Eu sei que se eu perguntar para cada um aqui é marcado por experiências de milagres. É isso que Jesus quer fazer conosco, é nos marcar com experiências incríveis. Esse cego viveu isso, ele clama a Jesus, filho de Davi. Jesus para, ouve o clamor dele, chama ele para perto. Olha para cá, que eu já estou quase finalizando. Chama ele para perto, e quando ele está perto, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Poderia te fazer uma pergunta: Jesus faz o que eu preciso ou o que eu quero? Alguém que vai dizer: não, Jesus me dá o que eu preciso. Outros vão dizer assim: Jesus me dá o que eu quero. Outros pregadores vão dizer: não, Jesus não te dá o que você quer, Jesus te dá o que você precisa. Mas aqui, nesse texto, Jesus não está dando para esse cara somente o que ele precisa, porque é uma pergunta muito retórica. Quem sabe que Jesus sabia o que ele queria? Sim ou não? Jesus sabia o que ele queria, gente? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Então Jesus não pergunta porque não sabe, Jesus pergunta porque Ele quer ouvir da sua boca. O que você quer que eu te faça? Aquele homem olha para ele e fala: eu quero ver, eu quero recuperar minha visão. Em 2 minutos eu te conto a história desse homem que chamava Bartimeu.
Os irmãos do louvor já pode até ir subindo aqui. Esse homem que chamava Bartimeu, escuta isso, que é este cego dessa história. O pai dele era um cidadão muito próspero, ali nas terras de Jericó. O Estado romano chegou e dominou ao entorno da cidade de Jericó, e dominou também Jericó, uma vez que Zaqueu trabalhava para o Império Romano recolhendo impostos. Ao adentrar nas propriedades deste homem, o Estado de Roma falou: nós queremos a sua propriedade. E ele falou: eu não vendo, eu não entrego, eu não dou. E o Estado romano, então, para fazer justiça, pegou o pai de Bartimeu, que é o pai desse cego, matou ele na frente do filho, e para que o filho servisse de testemunha, que todo aquele que enfrentasse o Estado romano sofreria consequências gravíssimas. Flávio Josefo escreve na história dos Hebreus que eles arrancam os olhos deste cego. Esse homem não é só um cego comum, esse homem não é só alguém que não enxerga, esse homem é alguém que não tem mais os olhos, porque o Estado romano arrancou os olhos dele para servir de testemunho, Richard. E o texto que nós estamos dizendo deixa claro, porque ele não diz assim: eu quero ver, ele diz: eu quero tornar a ver, porque um dia ele já tinha visto, e ele queria ver de novo. E pior do que alguém que nunca viu, é alguém que um dia viu, mas perdeu a visão. Pior do que alguém que nunca sentiu, é alguém que um dia já sentiu e agora não sente mais a presença de Deus. Pior do que alguém que nunca teve, é alguém que já teve e perdeu o que teve, e por perder o que teve, se frustrou. Esse cego, ele está nesse contexto. Ele está de frente para Jesus, do lado dos 12 apóstolos, e ele está dizendo: eu quero recuperar o que o homem um dia me tirou. Talvez essa seja o seu cenário aqui nessa noite. Talvez você que está vendo a gente pelo esse vídeo, esse é o seu cenário na sua casa, esse é o cenário da sua vida, talvez esse é o seu cotidiano, talvez você tinha e não tem mais, talvez você era e não é mais, talvez você fazia e não faz mais, talvez você sentia e não sente mais, talvez você orava e não ora mais, talvez você jejuava, não jejua mais, talvez você consagrava, não consagra mais, talvez você adorava, não adora mais, talvez você era fiel, não consegue ser mais fiel, talvez você era uma pessoa, mas a vida foi tão dura com você, que você se tornou outra pessoa. Mas nessa noite Deus está nos dando uma oportunidade de voltar a ser quem a gente era no nosso primeiro encontro com Ele. Jesus está nos dando uma oportunidade de voltar a sentir o que a gente já sentiu, de adorar do jeito que a gente já adorou, de orar do jeito que a gente já orou, de chorar do jeito que a gente já chorou. Esses dias alguém me fez uma pergunta: quais foram as suas maiores experiências com Deus? Eu falei: as minhas maiores experiências com Deus não foram em grandes conferências, as minhas maiores experiências com Deus não foi quando eu viajei para vários lugares atrás de grandes homens de Deus para aprender com eles. Minhas maiores experiências com Deus não foi quando eu procurei profetas particulares. Minhas maiores experiências com Deus não foi quando eu passei períodos de oração intensos. Minhas maiores experiências com Deus não foi quando eu passei períodos de jejum buscando o Senhor. Minhas maiores experiências com Deus foi quando eu vivi os desertos da vida. Foi quando eu vivi as minhas frustrações, as minhas dores, as minhas mazelas. Foi quando tudo deu errado. Foi ali que eu vivi as minhas maiores experiências com o Senhor. Minhas maiores experiências com o Senhor não foi os dias que eu fui vitorioso, foi quando eu fui derrotado. Minhas maiores experiências com Deus não foi o dia que eu fiquei feliz, foi exatamente nos dias que eu vivi triste, nos dias de perda. Há 5 meses atrás nós vivemos uma grande experiência. Amanda grávida de 6 meses, gravidez tudo certo. A gente tinha feito ultrassom na sexta, estava tudo bem, a gente foi para uma conferência. A gente pulou, adorou o sábado e o domingo, cheio da presença de Deus. Na hora que dá domingo de madrugada, a Amanda passa mal a noite toda, e quando é 6 horas da manhã ela me acorda: amor, vamos para o hospital, estou passando mal. Helena ainda com 6 meses na barriga, 1 quilo só. E a gente corre para o hospital, e quando a gente chega lá, a gente ouve uma voz do Senhor falando: vocês vão passar por mais uma experiência. Quando a gente chegou, eu falei: é só uma dor normal. Ela já tinha tido outra dor antes. A médica vai medicar, nós vamos embora para casa. A Helena continua crescendo, mas quando a gente chega, a médica falou: vai nascer. Eu falei: mas como vai nascer? Tem 1 quilo. Vai nascer. E agora? Nasceu.
foi para a UTI, ficou lá quase um mês. Bebês morreram nesse período que a gente estava lá. E a gente viveu 27 dias de grandes experiências com o Senhor. Cada noite, um milagre. Cada dia, uma lágrima caía dos nossos olhos, mas uma esperança brotava no nosso coração. Nossas maiores experiências com Deus sempre foram no deserto. É por isso que você não pode querer fugir do deserto. É por isso que você não pode querer sair do deserto se não for o tempo. Porque o melhor lugar para estar não é nos palácios da vida. O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. E é melhor um deserto com Deus do que um paraíso com o diabo. Zaqueu estava vivendo isso. Porque depois de Jesus recuperar a vista desse cego, e a gente termina com a história de Zaqueu, Jesus entra em Jericó. E agora Jesus vai resolver um problema de alguém que não tinha problema financeiro. Problema de alguém que não tinha um problema físico. Ele não é mendigo, ele não é cego, ele não é manco, ele não é coxo, ele não é leproso. A Bíblia diz só que ele é de pequena estatura. Mas isso é bom porque Deus gosta de gente pequena para fazer de gente pequena grande. Ele entra em Jericó. Zaqueu se adianta, ele corre. Ele vai na frente, e o pastor Paulo fala muito sobre isso, que quem se adianta governa. Quem se adianta, ele se adianta, ele corre na frente, ele sai na frente, ele encontra um lugar para esperar Jesus passar. E quando Jesus passa, ele está em cima de uma árvore, e Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. É hoje que eu entro na tua casa. É hoje que eu mudo a tua casa. É hoje que eu opero na sua casa. Isso é uma palavra para alguém que está aqui. É hoje que eu salvo na tua casa. É hoje que eu liberto na sua casa. É hoje que eu faço coisas grandes dentro da tua casa. Zaqueu, para Bartimeu eu fiz do lado de fora, mas o meu negócio com você é do lado de dentro. Vamos embora para a sua casa. Vamos no caminho da sua casa. Me leva para a sua casa. Vamos para a sua casa. Deixa eu ficar na sua casa. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus não entrou na casa de Zaqueu apenas para fazer uma visita. Jesus não entrou na casa de Zaqueu apenas para comer na mesa dele. Jesus não entrou na casa de Zaqueu apenas porque era um palácio bonito. Jesus entrou na casa de Zaqueu porque naquela casa era uma casa de salvação. E tem salvação chegando para a sua casa. Eu não sei quem da sua casa não foi alcançado. Eu não sei quem da sua casa Jesus ainda não salvou, mas eu sei que Jesus está caminhando em direção a algumas casas por esses dias. E antes deste ano acabar, as pessoas da sua casa que ainda não foram afetadas estarão sentadas em uma dessas cadeiras, adorando o Senhor juntamente com você. Você que está me vendo em casa, recebe isso. Zaqueu, nós vamos para a tua casa. Se nós fosse dar um título para essa mensagem, é levando Jesus para casa. O que mais me move, a gente ora, é que quando Bartimeu recebe o milagre, olha o que está dizendo aqui no versículo de número 35. E todos vendo isso, glorificavam a Deus. Versículo 42, 18, 43. Coloca só o 43 bem grande aqui. Verso 18, capítulo 18, verso 43. Vê se dá. E todos vendo isso, glorificavam a Deus. Todos vendo isso, davam louvores a Deus. Todos vendo isso, adoravam a Deus. Todos vendo isso, glorificavam a Deus. Agora coloca para mim o 19, versículo de número 7. Olha o contraste, irmãos. Dois milagres parecidos. 19, verso 7. E todos vendo isso murmuravam. De lá atrás, no 18, 43, diz que todos que viram glorificavam a Deus. Agora todos que estão vendo estão murmurando. Aqui, todos vendo isso, glorificavam a Deus, adoravam a Deus, louvavam a Deus. Volta no 19 agora, no verso 7. E todos vendo isso murmuravam. Aí eu fico pensando, e eu preguei isso tudo só para chegar nesse texto e nesse tema, dando continuidade à mensagem de domingo. Qual é a sua atitude ao ver um milagre na vida do outro? Quem é você quando as coisas não acontecem na sua vida, mas acontecem na vida de quem está perto de você? Como que você celebra quem está perto de você recebendo vitória? Há quem diga que quer conhecer um amigo de verdade, conta para ele as suas vitórias, Mauro, e veja como que ele vai reagir. Quer conhecer um amigo de verdade, leva ele no dia das suas lutas e veja como ele vai reagir. Aqui
Todos primeiro reagiram com boa vontade, com louvores, com glória, mas agora Zaqueu está sendo afetado pela presença de Deus. Zaqueu está sendo atingido pela presença de Deus. A casa de Zaqueu vai ser mudada pela presença de Deus. E eu fico pensando, aqui não é alguns que murmuraram, aqui não é alguns que reclamaram, é todos. Todos que estavam à volta. Peraí, se é todos, então Pedro murmurou, Tiago murmurou, Bartimeu, todos murmuravam, mas não importa o que os outros estavam dizendo, Jesus continuava caminhando em direção à casa dele. Fica de pé que eu quero orar com você, porque nunca foi sobre o que os outros estão falando, sempre foi sobre o que Jesus está fazendo. Quem é você quando as coisas acontecem perto de você? Jesus entrou na casa dele. Põe o versículo de número 8 para a gente terminar. 19:8. Todos vendo isso murmuravam, mas Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Eu termino com essa palavra, e se você quiser guardar só alguma coisa, guarda isso. Pode apagar a luz aqui da frente, por favor, abaixa aí para mim. O resultado da presença de Jesus na minha casa não é sobre aquilo que Jesus me dá. O resultado da presença de Jesus na minha casa é sobre aquilo que eu estou disposto a dar por causa da presença daquele que entrou. Eu vou repetir para você guardar isso. A presença de Jesus na casa de Zaqueu não foi uma presença que acrescentou, foi uma presença que Zaqueu estava disponível para se doar para o outro. Ô Jesus, eu resolvo. Jesus não pediu, Jesus não implorou, Zaqueu resolveu dar. Eu resolvo, porque o resultado da presença de Jesus na minha vida é sobre aquilo que eu estou disposto a colocar para fora, para que eu possa continuar convivendo com Jesus do lado de dentro. Eu termino essa mensagem e você faz uma reflexão. Será que você precisa colocar alguma coisa para fora hoje, para que você continue convivendo com a presença de Jesus aí do lado de dentro? A salvação só chegou depois que Zaqueu colocou para fora. Então essa é uma noite propícia. O grupo de louvor vai adorar o Senhor com mais um hino, e você vai ter uma oportunidade aí no seu lugar, talvez de colocar uma mágoa para fora, talvez de colocar um rancor para fora, talvez de sair hoje desse culto e pegar o seu telefone, como eu já fiz algumas vezes, e ligar para alguém e dizer: me perdoa, eu falei o que não deveria, eu fiz o que não deveria, eu agi de forma que não deveria, me perdoa. O resultado da presença de Jesus dentro de nós não é só sobre aquilo que Jesus traz para nós, é sobre aquilo que nós temos disponibilidade de colocar para fora por causa da presença dele. Nós vamos adorar o Senhor, e você tem 1 minuto para você refletir, se tem algo que você precisa colocar para fora, se tem algo que você precisa se esvaziar, se tem algo que você precisa se desprender, para que a presença de Jesus na sua vida cause resultados incríveis e poderosos em nome do Senhor Jesus. Pode adorar o Senhor. Espírito Santo, a presença aqui. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Oh, declare: não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Oh, Ele não falha, Ele não falha, não, não, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Tu proverás, tu proverás misericórdia de nós. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Declare: Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus, Ele proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia. Para Bartimeu, Jesus abençoou colocando visão. Para Zaqueu, Jesus abençoou tirando. Porque tem pessoas que Deus vai nos abençoar, nos apresentando e colocando na nossa vida. Outras pessoas Deus vai nos abençoar tirando elas da nossa vida. Tem gente que Deus nos abençoa nos apresentando, e tem outras que Deus nos abençoa arrancando. Entenda isso. Tem pessoas que você não perdeu, você ficou livre, sabia? Para um Deus abençoou colocando, para outros Deus abençoou tirando. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual é a maneira que o Senhor escolheu para nos abençoar nessa noite, mas nós te damos liberdade para operar em todas as áreas da nossa vida, e que essa palavra produza fruto 30, 60 e até 100 vezes mais, no poder do nome de Jesus.